E eu queria também saber desse lance de artesã mesmo, né? Tipo, desde pequena que você já tinha essa facilidade para fazer, porque, assim, precisa de coordenação motora para começar. Isso daí, que é uma coisa que me falta. E música e artesanato e não que não precise, né? Sou música, só fico com a música aqui. Agora sou artesã, só fico com o artesanato. Mas no final também agora e você explicando tudo também que a negrita se conversa muito, né? O que você faz com o rap também Uhum. com a negrita. Mas eu queria saber que momento que chegou também a artesã para você assim. Sim. Bom, eu costuro desde bem criancinha, assim, desde pequenininha. Porque, por exemplo, a minha avó, ela costurava e ela sempre me chamava, por exemplo, para colocar a linha na agulha para ela, que ela já não Ah, enxergava tão bem. Então, eu sempre estava por ali. Sempre estava ali no pé dela sim. na costura. Ela usava máquina e também, né, como, enfim, para arrematar e para fechar e coisas, a gente usa a costura manual. E então eu já tinha essa coisa do, né, ali Aham. os primeiros passos eu já Aham. sabia desde pequena. A máquina foi muito recente, assim, que eu tive. Tanto que quando eu comecei a negrita, eu só fazia todas as bonecas à mão inteiras. Nossa Ai, gente, senhora. que eu não. Enfim, quando eu comecei, eu não Aham. tinha como comprar máquina e tudo mais, enfim. E foi, então, por isso que foi muito bom eu ter aprendido a costurar. Já ter aprendido a costurar com ela. Mas, como eu sempre gostava muito de bonecas, eu sempre gostei muito de bonecas, e na minha época, criança e tudo mais, numa infância mais simples, não tinha como comprar tantas bonecas. E aí ela me falava, né? Ela falou: olha, as minhas bonecas eram de sabugo de milho. E eu fazia as minhas bonecas também. Aham. E agora a gente tem tecido aqui, tem um monte de coisas. Poxa, né? Você pode fazer as suas bonecas também. Então ela me incentivou muito, né, Ai, nesse que sentido, legal. né? Tanto de você pode ter e você pode fazer essas bonecas. Então ela que me ensinou, né, a costurar e tudo mais. Então e ali as minhas, eu lembro que a gente, nossa, eu fazia boneca de tudo colorida, porque era o tecido que tinha e Aham. tudo mais, e eu enchia com tecido também, enfim. E aí, e foi assim que eu tive várias bonecas de pano, Aham. as bonecas que eu fazia. Tinha outras bonecas também que eu ganhava e tudo mais, mas assim, gente, eu ganhava boneca no Natal, né? Quando, né, podia se comprar. E para quem amava brincar de boneca, eu queria ter muitas, assim. E foi aí que eu comecei a costurar, desde pequenininha, né? Então, sempre costurei. Tanto que outras coisas que eu fiz antes de, né, assim, de formalizar e ter o negrita e falar, não, é isso mesmo. Eu fazia flor de cabelo, que a gente usava muito flor de cabelo, né? Usava o Sim. blecão e flor de cabelo, então era costura à mão também. Então eu sempre fiz essa coisa do, né, do costurar, assim. E aí você falou, né, do conciliar uma coisa a outra, e eu falei no começo, né, de quando eu tava falando do Negrita, o meu jeito de dialogar com as crianças, porque eu acabo falando das mesmas coisas, mas no rap eu falo, Uhum. de repente, de uma forma mais imbativa, Aham. falo palavrão, falo muito palavrão nas minhas letras. Inclusive tem uma história, né, pra contar aí, o pessoal que da TV lá É. que tinha conversado com você, assim, tranquilo e tal, aí depois na hora que você começou a rimar, eu falei, eita, É. Ou trocaram a ver, ou costura. ver uns clipes, né, também. Fica, meu Deus, olha Sim. só. O clipe, né? Gente, eu ouço muito isso. Nossa, é muito engraçado. Pior que não é pensado, não. Aham. É isso mesmo, porque eu ouço muito isso. Nossa, você é tão meiguinha, né? Pode Mas crer. quando você entra no palco, Aham. É. Total, total. ai, é muito engraçado. E aí é isso, então, mas e não é ser duas pessoas, né? Mas é de repente ter um Aham. jeito, É o jeito de né, fazer, né? de fazer e de falar, tal. Afinal de contas, né, como eu falei, eu tô público infantil e Aham. tal. E, e aí no rap eu, Aham. Da É. hora. né, então Não, não tem essa trava, essa coisa de tipo, ah, não posso falar e tudo mais, né?
Então, é isso. E uma coisa conversa com a outra. No início, eu dava uma separada. Não, aqui, quando eu tava fazendo alguma coisa do Negrito, eu me apresentava, não, eu sou Ariadna da Mata, que não sei o quê. Aham. E aí, depois, eu falei, cara... acho que eu não vou separar mais, não. Porque eu sou preta Ari mesmo. Em todos os lugares que eu vou, assim. Tanto que, às vezes, a pessoa pergunta meu nome, como que seu nome? Ah, é Ari. Aí quem tá perto e sabe que é Ariadna fala, mas esse não é o seu nome, né? Mas Aham. agora, primeiro que é mais fácil, né? Porque às vezes a pessoa vai falar tantos nomes, mas não vai falar Ariadna. Eu entendo isso. Tem muita gente que nem sabe que eu chamo Ariadna, né? Porque as pessoas sempre, principalmente aqui em São José, as pessoas... Porque eu cheguei aqui em 2002. Em 2004, eu já estava cantando. Então, a maioria das pessoas que me conhecem, assim, a não ser, sei lá, na escola, que são mais meios, né, mais, de repente, íntimos e formais, assim, todo mundo me conhece como Preta Ari. Então, sempre é Preta ou Ari ou Preta Ari em todos os lugares. Então, dificilmente não tem, acho que nem motivo pra, né, falar, Ariadne, não sei que alguém me peça pra falar qual que é o nome e tal. Então, as pessoas não sabem que o Ari é de Ariadna, né? Então, e aí acaba que as pessoas não me reconhecem como Ariadna. Tanto que já perguntaram, né? Já aconteceu de a pessoa me contar que foi falar meu nome pra ela, ela não sabia quem que era. Ela me conhece como preta. Vou achar que é Ariane, sei lá. Mas outra coisa. Exatamente. Então, é isso, assim. Mas as coisas acabam conversando muito, né? Dialogam muito. E são coisas que eu aprendi desde criança também. Porque, por exemplo, a rima era uma brincadeira que a minha avó fazia comigo. Né? A mesma avó que costurava? A mesma avó. Nossa, importante, só, né? importantíssimo. Que ela fazia comigo, que assim, a gente tava, sei lá... talvez até são coisas que hoje eu vejo eu pensando, né? Será que a minha avó fazia isso porque eu tava enchendo muito saco? Ou tava perguntando demais, ou sei lá, tava mexendo em algum lugar que não podia, sabe? Pra distrair. Sim. Porque eu lembro que a gente brincava muito e eu amava brincar com ela porque ela falava uma frase e falava pra eu inventar uma frase rimando com a dela. Gente. E depois eu também ficava pensando, cara, minha avó era muito bichona, né? Porque além dessa brincadeira, tipo, é uma brincadeira que, cara, hoje é isso que eu sou, né? Que doido, Então, né? eu sempre achei muito lindo, assim, eu sempre gosto de contar essa história, porque é isso, ela brincava e a gente passava um tempão fazendo isso. E era uma forma, eu acredito, né, que ela nunca me falou, mas era uma forma, assim, eu acredito que de distrair, de brincar, de repente, enquanto ela tava fazendo uma coisa, né, de me manter ali, né, entretida e tal. E é uma coisa, e é o que eu sou, as duas coisas que eu faço hoje são as coisas que ela me ensinou, assim. Que da hora. Gente, que massa. E como é que é? É o Vicente, né? Valentim. Valentim. Oh, meu Deus. Valentim. Parece que era com V. Valentim já chegou aqui. Ela agora tá entretida. Agora ele tá. tá entretido. Mas ele tá ouvindo, porque quando eu penso que ele não tá ouvindo... Assim. Ouvido seletivo. Minha mãe que fala, tem ouvido seletivo. E como é que é com ele, assim, tipo, tem... já uma vontadezinha, assim, também já de fazer uma brincadeirinha com ele pra ir rimando também, já ir nesse assunto, ou já ensinando a costurar e tal, como é que é? Ele falou dali que ela faz isso com ele. E... nunca fez? Nunca fez. A gente não brinca de freestyle? Ih, será? Será? Mas você sabe o que é freestyle? Você sabe o que é o que eu tô falando? Quando você rima, a gente faz tocando um beat, você rima uma coisa improvisada, eu rimo outra. A gente não brinca assim? Então tá bom. Tá bom. Chegar lá. Fazendo. Vai sim. A gente faz. Mas, então, o Valentim, cara, ele tem 9 anos. Então, assim, quando ele nasceu, eu já cantava rap. Então, assim, o Valentim é rap desde de criança. Tanto que eu cantei até um pouco antes de, né, fiz show e tudo, um pouco antes de ganhar ele. E, então, assim, ele é muito musical, né?
E coisas que tem rap chamam muito a atenção dele, Aham. né? Então, assim, é muito... E eu acho que é meio... Acredito que todas as crianças, né, que de repente têm essa vivência, acho que elas vão meio por osmose, assim, né? E ele sempre, né, tá brincando, sempre me mostra coisas que de repente chamam a atenção dele, e aí tem a ver com hip hop, tem a ver com rap, né? Eu acho que a vivência faz muito isso. Talvez se de repente ele vivesse com pessoas que fazem coisas diferentes, seria diferente, né? Então ele tem essa coisa, assim, e às vezes a gente tem essa troca, né? Essas brincadeiras e tudo mais que ele falou que não tem. Aham. Então a gente tem essa troca, né? Essas brincadeiras, essas coisas assim de fazer. E muito, às vezes, quando a gente volta de algum lugar, de algum show, de alguma batalha, alguma coisa que ele fez, acho que fica muito vivo, né, nisso nele. E aí é quando a gente faz essa troca mesmo dessa brincadeira. E esses dias a gente tava, acho que foi semana passada ou retrasada. A gente tava no aniversário do amiguinho dele. E aí o cara começou a fazer um beatbox. Só que eu tava conversando na sala, mas eu ouvi. O cara começou a fazer um beatbox. E ele super rimando no Imbromation lá no. Gente. E eu achei muito legal. Falei, cara, que massa, né? Que da hora. Aham. Porque é isso, né? Muito natural, a gente não força nada, mas coisas que tem a ver com hip hop, eu vejo que chamam muito a atenção dele. São coisas que ele gosta, que ele curte, assim.